O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos meus pés, aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Interessante que tanto o Evangelho de São Lucas como o Evangelho de São Mateus, Lucas, que nós acabamos de ouvir, existem 2 capítulos que são bem semelhantes, né? O capítulo 4 de São Mateus e o capítulo 4 de São Lucas, que vai falar ali daquela parte das tentações de Jesus. E o capítulo 10 de São Mateus e o capítulo 10 de São Lucas fala do envio dos 72 discípulos. Então, dentre o grupo dos que seguiam Jesus, tinham 72 que eram discípulos e tinham aqueles que, dos 72, Jesus tirou 12 que se transformou nos apóstolos, por isso que chamavam de os 12. E agora Jesus envia, os 72 para pregar, para anunciar a boa nova, e vocês viram aqui as recomendações que Jesus fez. Mas vejam só o que é que Jesus quer que eles falem. O reino de Deus está próximo. Por 2 vezes ele falou isso. Vão imprimir isso no coração das pessoas. O reino de Deus está próximo. Esse reino de Deus que se aproxima com a presença de Jesus e, ao mesmo tempo, esse reino de Deus que precisa estar dentro de nós para que nós possamos ter o desejo do reino. Interessante aqui Jó, Hoje ele falando, que ele sabe que ele vai morrer, ele deseja muito que o escrito, ou melhor, que a palavra de Deus seja escrita e gravada como um ponteiro de ferro e de chumbo
no coração dele. Ele quer que a palavra de Deus fique gravada. Essa palavra de Deus, ela precisa estar aqui no nosso coração. Aí ele diz assim, porque no último dia, quando o Redentor, eu sei que o meu Redentor está vivo, ele fala, e que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele na minha carne, verei a Deus. Olha o que é que nós, sacerdotes, nós, os pregadores do Evangelho, os missionários, as missionárias, os religiosos e as religiosas, precisam primeiro gravar isso no coração e desejar. E depois que deseja, que o nome, que Deus fique gravado no coração. E esse desejo de dizer, eu sei que eu verei o meu Senhor na terra dos viventes, ou seja, eu sei que eu verei o meu Senhor lá no céu, depois de ter passado a vida aqui nesse mundo, lutando contra o pecado, um dia eu o verei lá. Aí leva isso para o povo. Depois disso está tão gravado no coração. E gravado de forma que isso se torne um desejo, aí se leva. Porque senão vai ser apenas teoria. O adveniat reino tuum, que nós rezamos no Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Olha, esse reino não é simplesmente um desejo do reino para que esse mundo se torne um céu. Porque esse mundo não vai se tornar um céu, não. Agora, o céu precisa acontecer dentro do nosso coração. Quando esse céu, essa presença de Deus dentro de nós, essa consciência do reino de Deus, essa consciência da presença de Deus dentro de nós, ela deve suscitar o reino dentro. Aí quando o reino acontece dentro do nosso coração, a nossa vida muda. Aí realmente nós vamos contagiando os outros e parcelas, porque não vai ser a totalidade. Parcelas do reino de Deus vai acontecendo na vida daquela pessoa, na vida daquela outra e tudo mais. A igreja deveria ser essa grande parcela nesse mundo do reino de Deus, da presença de Deus, na vida e no coração de cada pessoa. Mas, infelizmente, né, hoje, nós não vemos tanto isso, né? Mas o que nos dá esperança é que, pelo menos, tem algumas pessoas que estão lutando e tentando, desejosos do reino de Deus, mas já vivendo ele no coração e passando isso através da vida. É por isso que o cristão deveria ser diferente. Porque o mundo não pensa no reino de Deus, ele pensa no reino desse mundo, no reino terrestre. Eles querem uma vida melhor aqui, só que essa vida melhor que eles querem aqui não é com Deus, é sem Deus. Aí vem os prazeres, vem a mundanidade, querem viver tudo isso, mas só que eles nunca se realizam, não conseguem se realizar. Então, dentro do nosso coração, nós precisamos permitir que Deus, a Santíssima Trindade, ela assuma o nosso coração para que o reino de Deus aconteça. É isso que precisa acontecer. Foi o que aconteceu com Elizabeth da Trindade, que era carmelita, né? Quando ela compreende que Deus, que a Santíssima Trindade habitava dentro do coração dela, a inabitação, né? Deus dentro de mim, a vida dessa menina mudou. Completamente. Então agora ela se volta para dentro porque ela sabe que Deus está aqui. E quando ela se volta para dentro, isso é vida interior, né? Ela expressa para fora
aquele Deus que está dentro dela. Esse Deus que nós comungamos todos os dias na celebração da Eucaristia. Mas como hoje é dia de Santa Teresinha, eu queria trazer assim algo, né? Contar a história de Santa Teresinha, não precisa, porque todo mundo já conhece, né? E quem não conhece é só comprar a história de uma alma. E hoje as pessoas estão conhecendo também a vida dela através dos seus pais, né? Mas o que eu queria trazer é justamente isso aqui. Os pais de Santa Teresinha, eles foram criados em escola católica. E, pelo visto, essas escolas católicas que elas estudaram, os pais dela, ensinaram a ela essa questão do reino, né? Suscitou no coração deles o desejo pela santidade, o desejo pelo céu, o desejo pelo reino dos céus. Tanto que quando os dois crescem, né, em situações diferentes, porque eles não se conheciam, ele quis ser padre, não sabia latim, ele foi entrar nos agostinianos, só porque não sabia latim, não pôde dar continuidade à vocação. Ela tentou entrar na congregação de São Vicente de Paula, as Filhas da Caridade, mas percebeu que não era tanto assim, não era aquilo, né? E caminharam, até que os dois se encontram. Olha, os dois queriam entrar na vida religiosa, mas por uma questão de providência de Deus, eles acabaram não entrando. E se casam. É interessante que essa questão da castidade deles estava tão impressa dentro deles, o desejo de viverem a santidade, que eles estavam se desviando daquilo que era o caminho próprio do matrimônio, que era a geração de filhos. Então, eles fizeram o propósito de viverem a castidade. Imagine um casal vivendo a castidade. Aí, quando vão conversar com o diretor espiritual, diz, não é para viver a castidade, não. Eu vou brincar, né, dizendo, trabalhem, vamos trabalhar pelo reino de Deus. Deus precisa de filhos, e vocês precisam ter filhos. E aí eles compreendendo, né? Tem 9 filhos, olha que coisa linda. Para o mundo de hoje, isso é um escândalo. Para o tempo deles, foi pouco ainda, porque o pessoal tinha muitos filhos. Porque os casais daquele tempo entenderam realmente o fim do matrimônio, né? Esse amor entre duas pessoas que geram filhos para Deus. Mas os 4 primeiros morreram, né? Prematuros. E era um sofrimento para Zélia, né? Quando ela tinha o filho morria, ia morrendo. Um sofrimento muito grande, porque dentro dele já estava o desejo de terem filhos, né? Até queriam que tivesse filho padre, né? Morreu também, o que era filho, um menino, morreu. Mas vieram 5 moças. E aqui é o que eu quero trazer para vocês. Eles imprimem no coração dessas 5 filhas o desejo do reino dos céus. Olha em que consiste a educação que os filhos devem dar, ou que os pais devem dar para os seus filhos, né? Tem que ter essa meta, porque naquele dia lá, no dia que os dois foram para o altar, eles prometeram diante de Deus isso.
vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der e educá-los na lei de Deus e da igreja? E o casal respondeu: sim. Sim, é isso que eu quero. Os filhos que Deus me der. Está vendo? Deu 9, 4 foram logo e 5 ficaram para educar. Não ficaram com aquele negócio, mais um, mais um, não, né? Que hoje, infelizmente, nós encontramos isso na vida dos casais, né? Eu não quero mais não quero. Aí quer ter quando não está podendo ter. E quando pode ter, que começa a ter, começa a dizer, eu não quero mais, eu não quero mais. Porque aí começa a ver as dificuldades próprias da educação, né? E essa sociedade, do jeito que nós temos hoje, uma sociedade mole, não gosta de enfrentar os problemas, as durezas da vida, não foram treinados para as durezas da vida, foram treinados, sim, para comer sanduíche na hora que quiser e assistir filmes e ficar com o celular na mão, esperando receber tudo na mão. A sociedade antiga não, foi treinada na dureza da vida. E aí, quando se é treinado na dureza da vida, os filhos aprendem a dureza da vida. E entendem que as coisas não são fáceis. E aí eles vão educando e vão imprimindo, né? Às vezes a gente pensa que foi uma coisa fácil. Não foi fácil, não. 5 filhas, não foi fácil, não, gente. Mas os 2 ali com os joelhos dobrados no chão. E entendendo que eles precisavam fazer das filhas santas. Numa vida de oração, de trabalho, de honestidade. A mãe dentro de casa cuidando das filhas e o pai relojoeiro. E ali vão imprimindo no coração das filhas o desejo pelo reino dos céus. Filhas, tem um reino, tem um lugar melhor do que esse. Esse mundo é belo, minhas filhas, mas existe um lugar muito mais belo do que esse. Olha só como é que faz. E ali reza, e vão ensinando os bons costumes, né? Quando erram, vão mostrando ali, olha, não faça isso, papai do céu não gosta, tá vendo? O nosso pai do céu não gosta. Olha, se os pais, claro que isso não é uma lógica, isso não vai acontecer sempre. Mas se os pais imprimem no coração dos filhos o desejo pelo céu, o que é que os filhos vão querer ser? Vida religiosa. Ou até mesmo se casar, ou até mesmo, né? Compreendendo também a vocação, vai suscitar no coração deles isso. Eu quero ter filhos para fazer o que meus pais fizeram comigo, conosco. Eu quero ter filhos para dar filhos para Deus e mostrar para eles que existe um reino melhor do que esse, para que eles sejam santos. É assim. Vai se multiplicando. Porque os filhos serão a cara dos pais. Só se realmente aconteceu uma situação de tantas doutrinações como vem acontecendo, de tirar do coração dos filhos nas escolas, nas universidades, como a gente vê hoje, tirar isso, né? Mas só tira se os filhos também não tiverem uma base. Se eles tiverem uma base concreta, uma base firme, naquilo que os pais ensinaram, dificilmente esse mundo vai tirar Deus do coração deles. Dificilmente.
5 filhas, 4 foram antes. 4 já foram diretos. 5 precisaram de muito suor e muita lágrima. E conseguiram. Todas as 5 desejam ir para o convento, porque queriam o céu. Tanto que na vida de Santa Teresinha, como todo mundo sabe, né, ela queria o céu, ela desejava o céu. Você lembra que esses dias eu falei que quando, naquela sexta-feira da paixão, quando ela foi dormir, que ela sentiu algo saindo da boca dela, mas estava tudo escuro, ela não podia acender a luz, ela pegou o lenço para limpar, e ela disse, será que é o sinal que Jesus está me dando, que já está chegando a hora de eu ir para o céu? Amanhã cedo, quando o dia clarear, eu verei o que está no lenço. E quando ela viu, era sangue, ela disse, é isso mesmo, o meu amado já me chama. É o sinal, olha só. Não se desespera diante da doença, porque ela quer o céu. E com 24 anos ela atinge a meta. A mãe já tinha ido, o pai já tinha ido, e agora uma filha atrás da outra, né? Tanto que a igreja já quer canonizar todas elas, né? Todas elas. Entraram no convento, e aqui um detalhe interessante, né? A família terminou ali, porque não teve mais, não teve filhas casadas, nenhuma delas casaram, terminou ali. A família se encerra com todos os santos. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Esse é o meu desejo, que a minha família toda seja santa. E eu acredito que seja o seu desejo também, porque vai ser muito bonito, né? Se todos nós formos santos, nos encontrarmos diante da face de Deus para sempre, dizendo como Jó, o meu Redentor está vivo e eu sei que eu o verei. E todos nós lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos nós lá, por termos suscitado dentro do coração um desejo pelo reino de Deus. Olha que compromisso grande de nós sacerdotes e que compromisso grande de vocês pais. Mas vejam só, esses dias eu atendi uma jovem de 18 anos. E ela me pediu um conselho. É interessante que sempre coisas que eu vou vivendo no dia a dia aí sempre ilumina no Evangelho, né? E ela veio pedir um conselho para mim e dizia assim, padre, eu estou muito triste, porque minha mãe falou que o meu pai está depressivo por causa de mim. Ele entrou em depressão. E ainda mais agora, nesse tempo da pandemia, ele ficou mais deprimido ainda. Aí eu disse, mas por que seu pai está deprimido por causa de você? Essa depressão dele, padre, está suscitando em mim um desejo de deixar tudo, de parar com essa vida minha. Eu disse, mas qual é a sua vida? Ele disse, olha, padre, o meu pai está depressivo, porque nesse tempo da pandemia, depois de 7 meses, eu estava sem confessar e eu fui me confessar. Ele ficou deprimido, porque eu fui me confessar. Ele ficou deprimido porque eu estou indo para a igreja. Ele está com depressão, padre, porque eu mudei os meus trajes, eu mudei a minha forma de se vestir. Ele está deprimido, padre, porque agora eu estou querendo rezar e estou rezando. Eu e minha irmã, nós estamos rezando. E eu não sabia porque ele estava deprimido, e eu estava triste porque eu via meu pai deprimido. E eu perguntei para minha mãe, mas por que o papai está deprimido? Aí, porque vocês estão
se vestindo dessa forma, vocês estão rezando demais e vocês estão indo na missa. Tem cabimento uma coisa dessa? Enquanto os pais de Santa Teresinha se alegram na maior felicidade por ver suas filhas caminhando rumo ao céu, numa vida santa, em pleno século XXI, nós encontramos um pai deprimido, porque as filhas estão querendo ser santas. Porque vocês estão diferentes. Eu queria que vocês fossem normais. Olha só. O normal é vida mundana. É isso que esse pai está querendo para as filhas dela? Eu disse, minha filha, então o seu pai está querendo o quê? Que você leve uma vida mundana, que você arrume rapaz por aí, que você ande nas festas que tem, nessas danceterias da vida. Ele está querendo que você se vista como, sabe lá o quê? Uma prostituta? É isso que seu pai está querendo? Porque ele está com medo que as filhas fiquem doidas. Olha só. Ser de Deus é sinônimo de ficar doido? Dá para entender isso? Em vez desse pai estar na maior alegria, porque a filha dela, as filhas estão caminhando numa vida reta, correta, com um desejo de santidade, o pai se entristece e entra na depressão. O que foi que eu respondi para ela? Deixa ele ficar no orgulho dele. Se ele quer ficar no orgulho dele, que ele fique depressivo então. Agora você vai se oferecer sacrifício, você vai rezar pela conversão do seu pai. Eu estou desanimada. Ânimo, minha filha, ânimo. Se você está assim, ou melhor, se isso está acontecendo com você, é porque você está no caminho certo. Satanás não está gostando da vida que você leva. E me desculpe, usou justamente do seu pai para isso. Logo quem? Seu pai. Eu disse para ela, olha, você vai fazer o seguinte, você vai ouvir o audiobook de Santa Catarina de Sena para você saber como foi a vida dela, que você vai ver que tem algumas coisas meio parecidas com a vida de vocês, com a sua vida. Ela estou com um livro de prática de amor a Jesus Cristo. Até que, enfim, você está com uma coisa boa, brincando com ela, né? Você vai ler esse livro e vai continuar firme. Você não vai brigar com o seu pai, não vai discutir com ele, não. Você vai caminhar. Se é para você rezar escondida, então você vai rezar escondida. Mas você não vai parar de rezar. Porque agora você precisa começar a pedir pela conversão do seu pai, porque o seu pai não entendeu nada. Minha filha, você foi gerada nesse mundo da união do fruto da união do seu pai e da sua mãe, para que seu pai e sua mãe pudessem imprimir no seu coração o desejo pelo reino dos céus, e agora que você está caminhando junto com a sua irmã, ele entra em depressão porque ele quer que você seja normal, então você vai ser anormal. Vá em frente. Com qual dos dois pais Deus está feliz? Qual dos dois? Os pais de Santa Teresinha ou esse pai? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.